pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a igreja, orientando o conselho, assim como o Senhor tem feito, meu Pai, para administrar, meu Deus, os recursos que chegam aqui na igreja conforme a Tua vontade. Oramos assim agradecidos pelo cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Se continuar chovendo, eu vou trocar de microfone, beleza? Irmãos, é com alegria que estamos aqui na manhã de hoje e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, a partir do capítulo 3. A porção que a gente estudará hoje ela é bem grande. A gente estudará os capítulos 3 e 4 e eu não lerei o capítulo 3 inteiro, porque senão o Ronaldo vai brigar comigo, senão a gente não tem a dever. Mas por enquanto que está chovendo, está dando para ouvir bem? Tá? Qualquer coisa alguém acena aí para mim, que eu troco de microfone. Irmãos, para que você possa entender um pouco daquilo que a gente está estudando em Neemias, como é que a gente olha para esse trecho, essa porção. E apesar de não termos tempo de ler o capítulo 3 e 4 inteiro, eu queria que você pudesse entender o que está acontecendo aqui, né? Semana passada, o reverendo Maurício, ele iniciou o livro de Neemias e ele pôde olhar para os primeiros 2 capítulos, o capítulo 1 e 2. E esse capítulo 3 é aquele tipo de capítulo que você diz assim, rapaz, por que esse capítulo está na Bíblia e por que eu tenho que lê-lo? Né? Para quem está acostumado já com o texto bíblico, alguns podem até dizer, rapaz, parece com um capítulo de Números. Eu não sei porque esse capítulo 3 ele está em Neemias. Ele deveria estar em Números. Porque ele vai mostrar um grupo de famílias aqui. E um pouquinho mais à frente você vai entender o porquê de Neemias estar citando esse grupo de famílias. E o que é importante para a gente nesse capítulo 3, para que a gente possa entender o contexto do capítulo 3 e 4. Eu vou pontuar alguns versículos para você entender o que está acontecendo aqui. A partir do versículo 1, o texto diz o seguinte: Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Então o que é que está acontecendo aqui? O muro estava sendo reconstruído, mas não somente o muro. Os portões também estavam sendo restaurados, certo? Então, esse cenário que está sendo apresentado aqui para a gente no capítulo 3 é justamente a reconstrução dos portões. E essa reconstrução dos portões e do muro, ou da muralha, ela vai acontecer num sentido anti-horário. Ou seja, é como se o portão das ovelhas estivessem, a gente olhando para o mapa de Jerusalém, eles estivessem na ponta de cima. E aí eles fossem reconstruindo no sentido anti-horário. E aí ele vai, no versículo 1, ele vai citar o portão das ovelhas, e aí a gente pula para o versículo 3, e aí ele vai citar o portão dos peixes, que é um pouco abaixo, certo? No versículo 13, né, ele vai dizer assim: Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Ou seja, não é somente o portão sendo restaurado,
mas o grupo de famílias que mora próximo a esse portão está fazendo o serviço. Ou seja, não era quem era apto a fazer a restauração, era todo o povo envolvido com a restauração da muralha. E aí ele segue, versículo 14, o portão do monturo foi reparado. Versículo 15, o portão da fonte. Versículo 28, o portão dos cavalos. E o versículo 32, que é o último versículo do capítulo 3, o portão, ele vai dizer assim, entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas. Os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. E aí, para você ver, ou seja, quem estava envolvido com a restauração da muralha e dos portões, todo o povo que tinha retornado estava envolvido. Ou seja, não eram os pedreiros contratados, nem o mestre de obra contratado, não era ninguém contratado, era todo o povo envolvido, inclusive Neemias. E por que essa restauração é tão importante para a gente? Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa ser lembrado do final do capítulo 2, que foi o que a gente viu semana passada, que ele vai dizer o seguinte no versículo 17. Então, eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. É justamente após esse chamamento de Neemias no capítulo 2, que todas as famílias que retornam a Jerusalém participam da reconstrução, tanto da muralha quanto dos portões. E aí nós somos lembrados, eu vou lembrar você aqui uma história que eu gosto muito, que é do livro de Nárnia. Existe um personagem, para você que nunca leu os livros de C.S. Lewis, ou que nunca viu os filmes, chamado Hip Chip. Hip Chip é um ratinho, mas não vá dizer por aí que ele é um ratinho não, viu? Porque se ele existisse realmente, ele já estaria com a espada aqui na minha frente, porque eu tinha chamado ele de ratinho e tinha desrespeitado ele. Hip Chip, ele era o rato-chefe, ele tinha um determinado status em Nárnia. Ele tem, na verdade, né? Porque a história não deixou de existir. Ele é um humilde servo autoproclamado do príncipe Cáspian e talvez o cavaleiro mais valente de toda Nárnia. E é por isso que eu falei que eu não poderia chamá-lo simplesmente de ratinho. Ele, como um exímio cavalheiro, ele era corajosíssimo e cheio de habilidade. Hip Chip também corajoso, porque mais do que qualquer outra coisa, mais até do que a sua própria vida, ele ama Aslan e ele ama o príncipe de Aslan. Sendo que quando a gente chega em determinada história, né, que é o livro que fala a respeito de Cáspian, do príncipe Cáspian, em que ele está lutando com o príncipe, juntamente com ele, ele quase morre. E ele só não morre porque Lúcia, ela tem uma... Oi, tá pegando? Tá. Ela tem uma garrafa de diamante e cura Hip Chip. É como se ele tivesse praticamente ressuscitado dos mortos. Ele fica de pé e se curva, não diante de Lúcia, mas ele se curva diante de Aslan, a representação do leão, e que para nós cristãos faz todo sentido. E a gente entende muito bem do que
C.S. Lewis está falando. Então, apenas para perceber que ele perdeu a sua cauda. Para a gente é uma coisa inimaginável, primeiro porque a gente não tem uma cauda, né? Eu não vou ficar nem conjecturando aqui se você, né, essa ideia. Mas o que é que está pegando aqui? Qual é a ideia que eu estou querendo trazer aqui para você? A cauda era uma coisa importantíssima para ele. E muitas vezes eu e você estamos fazendo questão de uma coisa super importante. Por que eu estou querendo conectar a história do povo de Israel e de Neemias com Nárnia, Ripship, Aslan e Cáspia? Porque Ripship, ele vai chegar perante Aslan e vai explicar o porquê dele precisar do seu rabo. Mas até então, Aslan não iria ceder a ele e dizer assim, é sério que você está pedindo isso para mim? E essa sessão só vai acontecer quando os outros ratos se envolvem na discussão. Porque o que vai ser dito é o seguinte, ele vai implorar a Aslan para restaurar a sua cauda, e enquanto Aslan discute com ele, Aslan vê os outros ratos que fazem a seguinte pergunta: por que todos os seus seguidores sacaram as suas espadas? Ou seja, não era somente Ripship que tinha a espada, eram todos os outros ratos que estavam com a espada na mão. E aí ele diz o seguinte: queira vossa majestade, disse o ratinho, cujo nome era Pipsic, todos nós estamos esperando para cortar a nossa própria cauda se o nosso chefe deve continuar sem a sua. Ou seja, não era a honra de Ripship, era a honra de todo aquele grupo. Não era mais o sentimento de um único ser, mas era o sentimento de todo aquele grupo de seres. Não vamos suportar a vergonha de usar uma honra que é negada a um grande rato. E aí o texto nos diz que Aslan rugiu, e Aslan diz o seguinte: você me conquistou, vocês têm grandes corações, não por causa da dignidade de Ripship, mas pelo amor que existe entre você e o seu povo. Você, Ripship, terá a sua cauda novamente. Neemias, ele podia muito bem ter dado ordens para que a muralha e os portões fossem reconstruídos. Mas o pedido feito no capítulo 2 era para que todo o povo se envolvesse. Não era um único pedido dizendo assim, eu preciso que vocês façam. No versículo 17 do capítulo 2, ele vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer, venham, vamos reconstruir, não é reconstruam. O texto bíblico não está nos dizendo isso. Justamente porque existe uma necessidade, mas muitas vezes eu e você perdemos de vista se essa necessidade é nossa ou é simplesmente minha necessidade. Porque muitas vezes a gente está olhando para o nosso próprio umbigo e a gente é lembrado, por exemplo, de que se nós vamos viver algo maior do que a nossa simples agenda diária para engrandecer o nosso próprio nome, a gente precisa estar convencido da verdade, da bondade e da beleza de Deus. Porque se isso está existindo, se Cristo e a obra dele irá progredir, não é mais aquilo que eu espero, mas é aquilo que eu e você passaremos a esperar e a fazer. Porque a partir do momento que nós somos confrontados a respeito dos nossos luxos e das nossas vantagens pessoais, e era justamente esse o questionamento que Aslan estava fazendo a Ripship aqui, no livro de Nárnia,
Porque é justamente o questionamento que Neemias fará ao povo aqui, nos capítulos 3 e 4 do livro de Neemias. Porque a partir do momento que eu e você passa a dar a minha e a sua vida ao Evangelho e pela Igreja de Cristo, a gente vai experimentar a verdade, a bondade e a beleza de Deus. E nós avançaremos como igreja. Então, quando Deus nos chama a fazer determinadas coisas, é por conta e pela causa de Cristo. E a causa de Cristo, irmãos, vale muito mais do que a minha e a sua mesquinhez. O que está em jogo é a glória de Cristo. E não simplesmente a muralha de Jerusalém. A muralha de Jerusalém, ela vai ter dentro do texto um simbolismo muito forte. E eu digo com muita tranquilidade a você, esse é um dos textos mais difíceis do ano para mim, para pregar, justamente porque em determinado momento o texto vai chegar aqui e vai dizer o seguinte: eles reconstruíam um muro, com uma mão reconstruíam um muro, e com o outro eles estavam portando as suas espadas. Espada e arma de fogo é uma coisa que faz com que o cristão pós-moderno trema nas bases. Mas aí eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Em Neemias capítulos 1 e 2, a gente vai ver o auge do poder e influência na Pérsia, de que ele era um estudante das Escrituras que interpretou a vida à luz da Bíblia, de que ele orou para que Deus cumprisse os propósitos dele e que ele estabelecesse na Bíblia e assumisse, de determinada maneira, uma ação para fazer o que pudesse, para ser usado pelo Senhor em resposta às suas próprias orações. Então, a boa mão de Deus estava sobre Neemias, e Neemias viaja de volta para Jerusalém e chama os judeus para se levantarem e reconstruírem os portões e paredes da cidade. Então, Neemias, ele se torna um modelo de valor, e esse valor se exemplifica por Neemias em uma semelhança de Cristo voltada para o futuro. Então, Neemias era um estudante das Escrituras, um guerreiro da oração, alguém que amava a Deus e ao seu povo e que buscava o bem do povo de Deus com grande risco para si mesmo, e que mostra grande coragem e ousadia, protegendo não a si próprio, mas o povo de Deus, e confiando em Deus, e que vive para a grande causa do reino. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte para nós: os passos do próprio Neemias, nesse caminho valente da semelhança de Cristo, ele está chegando para mim e para você dizendo o seguinte: estude a Bíblia, ore e dê a sua vida para proteger os outros. Isso é o que Neemias está chegando para mim e para você e nos dizendo na manhã de hoje. E olhando para essas 3 marcas do povo de Deus, de que nós devemos ser verdadeiros, bondosos, nós devemos estar atentos à beleza do próprio Deus. Num primeiro lugar, olhando para o capítulo 3 ainda, nós vimos que o capítulo 3, ele foi organizado em torno dessa reconstrução, tanto dos portões quanto da muralha, e todos esses nomes são trazidos referentes àqueles que trabalharam ao lado desses portões e dessa reconstrução. Ou seja, todas as famílias que se envolveram com o trabalho, Deus faz questão de colocar aqui no capítulo 3 e dizer quem foram essas pessoas. Então pense que esse projeto envolvia madeira, ferramentas, trabalho. E não somente isso, os portões que são nomeados circundavam a cidade de Jerusalém, começando do norte e movendo-se nesse sentido anti-horário ao redor da cidade. Então esse layout que é apresentado para mim e para você, esse layout geográfico, mostra o seguinte: existe um princípio de organizar essa reconstrução.
E qual era o princípio? A parte de cima de Jerusalém é justamente onde ficava o templo. O que é que Neemias está dizendo para mim e para você aqui no capítulo 3? Nesse capítulo que a princípio não faz sentido algum, está dizendo os portões e as famílias que se envolveram com a reconstrução. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: nós iniciaremos a reconstrução da cidade do mais importante para o menos importante. E qual é a principal região da cidade? Não são as casas, mas sim o templo. Ou seja, a primeira região recuperada, tanto da muralha quanto dos portões, é justamente a região do templo do Senhor. E aí é justamente aí, quando nós adentramos no capítulo 4, nos 4 primeiros versículos, nos 5 primeiros versículos, que nos diz o seguinte: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar com a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja pagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Não sei se você entendeu aqui o versículo 4 e 5, mas isso aqui é uma oração imprecatória, viu? Uma oração imprecatória é Neemias chegando para o Senhor dizendo o seguinte: eu não vou dar resposta a esses homens, porque eles não merecem. Mas se tu não tiver plano na vida desses homens, Senhor, leva, nem que seja para uma terra destruída. Ou seja, está dizendo de uma forma bem bonita: mata. Eu não tocarei neles, mas se tu não tiver projeto e plano de salvação na vida desses homens, dizima todos eles. A oração de Neemias aqui é essa. Então o capítulo 3 mostra para mim e para você a resposta do chamado de Neemias. Esse chamado que acontece no capítulo 2, como a gente leu inicialmente. E aqui no capítulo 4, ele expõe a zombaria de Sambalate, Tobias e Gesem, declarada no versículo 19, que nós não lemos, mas que diz o seguinte: porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Na verdade, a linguagem do versículo 19 do capítulo 2, ela é semelhante à de Neemias 4, versículo 1, que a gente acabou de ler. Então, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, como o próprio texto nos diz, porque Sambalate e Tobias ficaram descontentes com a vinda de Neemias. E agora eles estão zangados. Eu vou dizer para você, na prática hoje, mais ou menos o que está acontecendo, mas eu não vou explicar as outras questões envolvidas, sociais, políticas e tudo mais. Israel e Palestina. O que é que a Nação Unida faz na década de 40? Recoloca os judeus dentro da onde? Da antiga Israel, que naquela época era Palestina. Eu não vou querer entrar na discussão de quem merece ou não estar ali, certo? Mas para que a gente entenda melhor o que está acontecendo aqui. O povo de Israel que estava cativo volta e diz assim: a gente vai reconstruir a cidade independente de quem esteja aqui. Mas não é simplesmente homens chegando e dizendo assim: a gente vai reconstruir.
houve uma ordem. Deus disse: reconstruam. E tem homens zombando a reconstrução. Então a zombaria não é contra Neemias nem contra o povo de Israel, a zombaria é contra o próprio Deus. E por que esses homens estão enfurecidos? Porque se Neemias ele for bem sucedido aqui, a sua própria agenda, a própria agenda desses homens será prejudicada. Porque Neemias ele não veio para o seu próprio bem-estar, ele veio para o bem-estar do povo de Deus. É como se nós tivéssemos um plano para que as coisas dessem certo e a nossa vizinhança estivesse enfurecida porque justamente as coisas estão dando certo. A reconstrução do muro protegeria o povo de Deus. Porque o que estava sendo reconstruído era a cidade do próprio Deus. Então isso frustra Sanbalat e Tobias, porque eles não estavam interessados na reconstrução. Eles estavam interessados simplesmente nas suas próprias vidas. E Deus está chegando para mim e para você dizendo o seguinte aqui no texto: não existe beleza quando você está interessado na sua própria vida simplesmente. Só vai existir beleza, bondade e verdade quando nós estivermos interessados no reino. Essas duas agendas não estavam batendo justamente por isso. Era um grupo de egoístas contra o próprio Neemias que estava interessado naquilo que Deus estava interessado. Então ele estava procurando fazer a vontade do próprio Deus. E Sanbalat e Neemias e Tobias, estavam interessados naquilo que eles achavam que era o melhor para eles. Então, isso aqui não vai dar certo se o povo de Israel começasse a ceder a essa provocação. E essas perguntas chegam a mim e a você diariamente, irmãos. Sendo que elas chegam de outra forma. Essa provocação, ela chega de outra maneira. É como se estivessem chegando para mim e para você e dizendo o seguinte: você se preocupa mais com os outros ou está apenas preocupado com si próprio? Será que você tem se alegrado com a exploração das pessoas? Será que você tem tido um prazer perverso em se beneficiar do mau uso e abuso de outra pessoa? Ou você é alguém que ama o bem? Você é alguém que reconhece que tirar de outra pessoa, seja arrancando um brinquedo do seu irmão, por você ser o irmão mais velho, ou maior e mais forte, ou seja, se beneficiando financeiramente da ignorância ou necessidade de outra pessoa, seja roubando algum prazer sexual, por exemplo, por conta de uma fraqueza moral, ou exaltando-se sobre os outros, porque eles estão em desvantagem. É como se eu e você estivéssemos tentando roubar prazeres à custa de outras pessoas. Será que você reconhece que não gostaria de ser tratado dessa maneira? Ou você reconhece que, embora prazeres roubados possam parecer doces em nossa boca, eles vão revirar o nosso estômago? Davi vai dizer que a palavra de Deus é como mel para a sua boca. O pecado muitas vezes, meus irmãos, ele entra como mel, mas ele vai ser um mel estragado. Ele, a princípio, será doce. Eu não sei se você sofre com problema gástrico, mas quando eu estou com a minha azia daquele jeitinho, quando eu boto suco de uva na boca, ele aguça as papilas, toma conta da boca, mas quando passa aqui, não precisa nem chegar no estômago ainda. Passando pela garganta, eu já desisto de tomar o copo de suco de uva. Essa zombaria não faz parte da coragem de Sanbalat e Neemias. É justamente o inverso. Eles tinham outras pessoas para atiçar aquela zombaria ali.
Mas eles não estavam sendo valentes por zombar do povo. Na verdade, eles estavam sendo infantis, porque semelhantes a Cristo, mas egoístas. E certamente eles não deveriam ser imitados, mas apreendidos. É como se Neemias estivesse chegando para mim, para você na manhã de hoje, dizendo o seguinte: não seja um Sanbalate ou um Tobias. Você não precisa disso. E ele vai dizer o seguinte, porque ele está citando a origem desses homens. Ele vai dizer, Sanbalate é horonita, Tobias do povo de Amon e este companheiro árabe. Porque é como se Neemias estivesse chegando para mim, para você, dizendo o seguinte: as nações ao redor ali estavam contra Deus. Eu não sei se você lembra-se do Salmo 2, mas o Salmo 2 vai dizer o seguinte no versículo 1. Eu não estou dizendo que é uma resposta a Neemias não, mas é como se fosse. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Essa é a pergunta do versículo 1. E no versículo 4 do Salmo, o texto diz o seguinte: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Você acha que Deus está incomodado com a zombaria dos ímpios? Normalmente quem se incomoda, meus irmãos, é eu e você. A resposta que o Senhor dá no Salmo 2, ele está dizendo o seguinte: vocês não podem parar, porque a zombaria não é contra vocês, é contra mim. E é por isso que Neemias faz essa oração aqui nos versículos 4 e 5. Porque ele entende que a zombaria é contra o próprio Deus. Deus repreende no versículo 4 do Salmo 2 os seus inimigos. Os inimigos de Deus zombam e continuam a zombar do próprio Deus, e Deus volta-se com o mesmo comportamento para eles. Então a Bíblia, ela não recua ao declarar que Deus odeia os ímpios. É quando cai por terra aquela declaração que diz o seguinte: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. A Bíblia, ela não vai recuar ao declarar que Deus odeia os ímpios. Ela vai dizer o seguinte: os orgulhosos não podem ficar na sua presença. Você odeia todos os malfeitores. Você destrói aqueles que contam mentiras. O Senhor abomina um homem de derramamento de sangue e traição. Salmo 5, versículos 5 e 6. E o Salmo 139 faz a seguinte pergunta. A Bíblia também mostra os justos ficando do lado de Deus. Os justos concordam com Deus sobre os ímpios. O versículo 21 do Salmo 39 faz a seguinte pergunta: Senhor, não odeio aqueles que te odeiam e detesto aqueles que se rebelam contra ti? No Novo Testamento, que muitos abrem a boca para declarar, para dizer que aquela seção da Bíblia é a parte que Deus ama, mas lá em Timóteo, Deus vai dizer o seguinte: você não deveria nem se sentar à mesma mesa com pessoas que conhecem a palavra, mas que profanam o nome de Deus. Então não há nada de errado em orar para que Deus mantenha a justiça contra aqueles que se opõem contra o seu povo. Nem está em conflito com a instrução de Jesus, que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, que diz que nós devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Por quê? Eu devo orar para que Deus restaure o coração dessas pessoas. Mas se não houver restauração, meu irmão, que Deus leve essas pessoas. A gente tem muito medo de pensar nisso. Porque a nossa sociedade e a ética da nossa sociedade hoje em dia acha que a gente não pode pensar isso e nem pode dizer isso. É como se a gente tivesse medo de ser cristão. E Neemias está chegando aqui para mim e para você, e você vai ver aqui a partir do versículo 6, que ele vai dizer o seguinte: meu irmão, eu espero que você esteja com a sua espada afiada, porque a gente vai ter que reconstruir a muralha e os portões
com espadas na mão. O texto vai dizer aqui que eles vão dormir com a espada ao lado. E o texto nos diz o seguinte: assim, versículo 6 do capítulo 4. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação da muralha de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. E aí o Estado chega para mim, para você hoje, e diz o seguinte: não, quem tem que cuidar de você sou eu. Esse é um dos melhores exemplos na Bíblia, meu irmão, de soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu lembrei de uma música que uma vez, aqui no Rock no Saibro, um grupo de rap veio cantar aqui no evento que a gente tinha. Ele dizia o seguinte: skate no pé, Bíblia na mão. Neemias está chegando para mim, para você aqui, meu irmão, está dizendo o seguinte: espada num braço e a pá no outro. Dia e noite, Neemias estava dormindo. Não era o povo dormindo, não, era Neemias também dormindo com a espada do lado. E ele responde aos zombadores do capítulo 2, aqui no capítulo 4, mas ele não responde à zombaria deles, no início aqui do capítulo 4. Em vez de falar com eles, ele fala com o próprio Deus, nos versículos 4 e 5, como a gente vê, e ele continua o trabalho no versículo 6. Sendo que em vez dele responder a Sambalate e a Tobias falando com eles, ele fala com Deus. E as pessoas continuam trabalhando. O trabalho que segue em andamento aqui só deixa os inimigos mais furiosos, como a gente vê no versículo 7. Eles estão muito irados. E eles não vão ficar de braços cruzados vendo a muralha ser reconstruída. Eles não vão permitir que a bondade continue sem controle. É o que está acontecendo aqui. Infelizmente, não é incomum, irmãos, que as pessoas cometam violência física contra aqueles que protegem os vulneráveis. Neemias e os judeus estavam apenas tentando construir os muros para a sua própria proteção. É como se o Estado chegasse para mim, para você hoje, meu irmão, e dissesse o seguinte: você não pode proteger a sua família. Porque quem tem que proteger a sua família sou eu, o Estado, no caso, né? E aí os políticos começam a dizer para mim e para você que o Estado tem que ser grande. Neemias está dizendo para mim e para você, meu irmão, justamente o inverso aqui. Todos se envolvem com a proteção do povo.
Eles procuram obedecer a Deus e não a Neemias, cuja a lei de Deus é justa. E aí é quando eu e você é lembrado, por exemplo, de que quando uma lei ela está em diferença com aquilo que a palavra de Deus está falando, a gente pode desobedecer civilmente aquilo que o Estado está nos dizendo. Os ímpios aqui, em vez de enfrentarem, Neemias está respondendo justamente a eles, e o povo de Deus ora. Ele não somente ora, mas ele ora e trabalha. Neemias vai dizer: eu preciso que vocês protejam as brechas. O versículo 9 nos lembra disso, e pode-se imaginar que eles oraram de acordo com o que a gente vê no versículo 4 e 5. E esse tipo de oração, meu irmão, por mais que você não esteja acostumado, ela é muito comum no livro de Salmos. Constantemente você vai ver Davi pedindo para que Deus mate os seus inimigos. Mas a gente não consegue associar tão diretamente que Davi está pedindo realmente para que os seus inimigos sejam mortos. Por exemplo, no Salmo 5, que eu acabei de citar anteriormente, no versículo 10 ele vai dizer o seguinte: punam-os, Deus, deixe-os cair por seus próprios esquemas, expulse-os por causa dos seus muitos crimes, pois eles se rebelam contra você. No Salmo 104, versículo 35, diz o seguinte: diz que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios não existam mais. Isso não são exemplos isolados no livro de Salmos, não, meu irmão. Se eu e você, a gente não estiver submetido a Deus e ao próprio Cristo, se a nossa confiança não está na bondade e fidelidade do nosso Deus, se eu e você não estiver ativamente buscando o seu reino, se eu e você estiver seguindo a nossa própria agenda, então você tem se colocado como um inimigo perante Deus. A gente tem se tornado mais um povo contra o próprio Deus nessa terra. Se nós estamos nos tornando inimigo de Deus, e se Deus fez, e se nós fizemos o nosso próprio Deus, e nós estamos em rivalidade contra Cristo, é justo que o povo de Deus ore para que Deus triunfe, ou seja, não é o triunfo de um povo, mas é o triunfo do próprio Deus. E é quando, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de ser chamado ao arrependimento. É como se Neemias estivesse chegando para mim, para você, e nos dizendo o seguinte: eu chamo você para se arrepender da sua oposição a Deus e dos seus propósitos. Eu chamo você para dobrar os joelhos ao Messias, ao próprio Cristo. E eu convido para que você acredite que aquilo que Deus planejou é muito melhor do que aquilo que eu e você podemos planejar. Acredite que o que Deus fez por você é muito melhor do que o que você poderia realizar por si próprio. Jesus pagou a pena pelo pecado com sua morte e ressurreição. E o próprio Cristo está chegando para mim, para você, dizendo o seguinte: eu e você, meu irmão, nós precisamos nos arrepender da nossa rebelião e entregar-nos à misericórdia do próprio Cristo. O povo de Deus, ele vai enfrentar desafios de fé constantemente. A gente acabou de ver isso aqui. Há conversas de infiéis, no versículo 10, conversas inimigas fora da muralha, há conversas de infiéis por toda parte. E Neemias vai escrever justamente isso aqui no versículo 10. Em Judá foi dito: falta a força do trabalhador, porque há muito entulho, e nunca seremos capazes de reconstruir a muralha. Ou seja, você aceitou o que Tobias e Sanbalate estavam dizendo. A gente baixou a guarda completamente.
as pessoas parecem muito fracas, a tarefa parece muito grande e as pessoas reconhecem que não podem fazer isso por si próprios. E eles estão certos. Mas o que aqueles que falam assim não conseguem lembrar é que eles não estão fazendo isso sozinhos. Deus prometeu habilitar o esforço e a boa mão de Deus estava sobre Neemias e sobre o povo de Deus nesse momento. Os inimigos estavam mostrando a arrogância deles aqui no versículo 11. E eles estavam fazendo seus cálculos sem fatorar na equação que Deus está participando de todo o processo. Esses judeus infiéis estão tentando fazer com que aqueles que estão reconstruindo muralhas e portões em Jerusalém fujam do perigo da cidade. A resposta de Neemias, a gente acaba de ver aqui no versículo 13 e 14. Eles não se protegerão fugindo e se preocupando, e se não agirem, as tramas se concretizarão. Neemias não se preocupa e nem foge, mas entra em ação. Neemias não fica parado por hipótese alguma. É como se Neemias estivesse chegando para mim, para você, dizendo o seguinte: será que existe alguma coisa na sua vida que você tem medo? Você precisa tomar uma atitude, mas é uma atitude confiante em Deus e não em si próprio. Neemias estava com uma espada na mão e a pá na outra, confiante no Senhor, e não simplesmente porque ele achava que o povo ia conseguir fazer de maneira isolada. Será que eu e você, a gente não tem dúvidas quanto à nossa capacidade de fazer o que Deus chamou nós como sua igreja para fazer? Nós precisamos tirar os olhos da nossa incapacidade e fixar os nossos olhos naquele em que nada é impossível. Absolutamente nada. A partir do momento, meu irmão, que eu e você começamos a contemplar a grandeza e a beleza de Deus, é como se o próprio Deus estivesse chegando para mim e para você dizendo o seguinte: próximo. Fez? Próximo. Feito? Próximo. E muitas vezes a gente está com medo de fazer aquilo que Deus espera que nós, como sua igreja, faça. A gente deve observar os pontos fracos e reforçá-los. Neemias fez isso. Ele colocou as famílias nas brechas das muralhas. E você não só precisa colocar as armas nas mãos daqueles que guardam a muralha, mas também precisa se certificar de que aqueles que as usam estão prontos para morrer. Porque muitas vezes você está colocando a arma numa pessoa que ele está titubeando se deve fazer aquela ação ou não. Neemias está chegando para mim, para você, dizendo o seguinte: deixa eu ser mais específico. A gente precisa meditar sobre a maneira como Deus é mais poderoso do que o meu e o seu desejo pecaminoso e mais poderoso do que os nossos oponentes mais perversos. A partir do momento que eu e você pensamos nisso, nós estamos agindo contra os inimigos do Evangelho e pedindo a Deus que faça justiça contra eles. Conforme você e eu preenchemos a nossa mente com a grandeza de Deus e nós enchemos a nossa boca com orações, nós estamos reconhecendo como o pecado poderia esmagar aqueles que você ama, como se fossem mandíbulas de ferro, ou seja, indestrutíveis. É como se o pecado tivesse a capacidade de moer a minha vida e a sua, se a gente não colocar isso nas mãos do próprio Deus. E Neemias está chegando para o povo de Israel dizendo assim: a gente precisa fugir da tentação desses que têm nos tentado, continuar agindo. Nós precisamos lutar a boa luta. Nós precisamos colocar Cristo em nossa mente. E aí surge um dos versículos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Quando Deus está chegando para mim e para você dizendo ser valente, Ele está dizendo o seguinte: você será valente
porque eu capacitarei você para ser valente. E não que você será valente do nada. Que eu estou dando a você uma força descomunal, porque é para você ter. Ou então você pensa assim, não, Deus deu a sanção e Ele vai me dar também. E é justamente quando eu e você adentramos no último trecho do texto, a partir do versículo 15, que nos diz o seguinte. Está terminando, viu, irmão? Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Uma vez eu vi uma história aqui na igreja de que os pentecostais não costumam dormir sem roupa. Não sei se você já ouviu essa história. Mas eu fiquei pensando, estudando esse texto, lembrando da história. Eu disse, rapaz, já que eles dormem vestidos, eles poderiam dormir armados também, né? Já parou para pensar nisso? Porque é como se eu e você, com a cultura que a gente tem vivido, estivesse desligando um botão importantíssimo. Você, meu irmão, que é o chefe da sua casa, você é o responsável pela segurança do seu lar também, viu? Essa é a lembrança, uma das lembranças que Neemias está trazendo para mim e para você aqui. Você é aquele que é responsável pela guarda da sua esposa e dos seus filhos. E aí o texto está chegando para mim e para você e dizendo o seguinte: o que Neemias está nos dizendo é que os inimigos do povo de Deus não têm Deus ao seu lado. É por isso que ele já abre o texto dizendo o seguinte: Deus está conosco, a gente não pode parar de reconstruir a muralha. Ele não tem uma causa que valha mais do que a sua própria vida. Eles estão correndo riscos calculados sobre o que podem fazer como podem se salvar. A partir do momento que eu e você nós temos Deus ao nosso lado, a gente não tem simplesmente o apoio do Todo-Poderoso, mas nós temos servido a uma causa que vale muito mais do que a nossa própria vida. Para que possamos dar nossas vidas ferozmente, defendendo a verdade, celebrando a beleza e agindo pelo bem. Não é a defesa pela defesa. Não é a arma pela arma. E não é a muralha pela muralha. O que Neemias e os repatriados estão fazendo aqui é Deus chegando para o povo dizendo o seguinte: Deus está frustrando os inimigos, e Ele fez isso permitindo que a conspiração secreta fosse divulgada aos judeus. Deus estava trabalhando por seu povo e o seu povo estava fazendo o que podia para o avanço do reino. É como se muitas vezes nós estivéssemos vivendo a nossa vida e despreocupados com o reino de Deus. Neemias está no meio da luta.
E se houvesse uma crise, a trombeta seria soada. E o que é que significava para Neemias fazer esse tipo de planejamento? Ele não estava se escondendo. Ele estava na linha de frente, por trás da muralha, como todo o resto do povo, pronto para selar o seu compromisso com o seu próprio sangue. A partir do momento que a gente olha para a soberania de Deus, meu irmão, assim como Neemias olha aqui, a nossa responsabilidade muda completamente. Eles iriam se reunir para lutar, mas não era simplesmente lutar, era lutar crendo em Deus e que esse Deus lutaria por eles também. Você quer uma imagem de liderança? A gente vê essa imagem de liderança aqui. Neemias era esse líder. Neemias não estava usando o povo para tornar a sua vida mais tranquila e luxuosa. Ele estava entregando a sua própria vida por uma causa que é maior do que a sua própria reputação. Ele não estava preocupado com a sua imagem, como muitas vezes eu e você estamos, e como o Rip Chip estava preocupado com a sua reputação. Quando ele perde a cauda, Aslan simplesmente pensava que era simplesmente porque ele tinha perdido a cauda, e não porque existia algo maior ali. Ele não estava motivando as pessoas com a canção da sua própria grandeza, ele estava motivando as pessoas com a grandeza do próprio Deus. Ele lembra do Senhor no versículo 14, que é grande e maravilhoso. Ele diz que Deus está trabalhando por eles, frustrando os inimigos no versículo 15, e ele vai afirmar no versículo 15 que o nosso Deus lutará por nós. Então, antes, ou a partir do momento que nós apontemos para as pessoas, nós devemos fazer isso, sendo lembrados de que o nosso Deus está conosco, de que Neemias estava liderando pelo exemplo, de que a trombeta, quando soada, todo o povo se reuniria para perto do problema, e de que a situação estava sendo controlada porque, apesar dos pontos fracos, Deus estava com eles. A cidade estava sendo vigiada dia e noite. O extremo da prontidão de Neemias e o povo era que o sacrifício não estava sendo em vão, e de que quando ele declara essa vigilância e prontidão, ele está mostrando que o povo de Deus, a partir daquele momento, estava sendo novamente protegido. Ou seja, a muralha se torna um símbolo muito maior. É como se Neemias estivesse chegando para mim e para você, meu irmão, dizendo o seguinte: por que igreja? Porque Deus protege a sua igreja. Porque eu devo lutar por ela. Porque Deus continua protegendo a sua igreja. Nós não seremos igreja enquanto nós brigarmos e estivermos andando como ovelhas desgarradas. E aí, novamente, perguntas. Você tem vivido por uma causa maior do que você? Você dá a sua vida por aqueles que você ama? Você fixa a sua mente em Cristo, o homem perfeito? Você lidera pelo exemplo? O que permite que as pessoas façam isso? É a experiência da verdade, da bondade e da beleza de Deus, supremamente exibida no Evangelho. Não é a arma pela arma, a muralha pela muralha, Neemias e nem o próprio povo. É a grandeza simples e maravilhosa do nosso próprio Deus. Se a partir do momento que a gente olha essa imagem e a gente se dá conta de que nós conhecemos Deus como Ele é, de que nós seremos arrebatados por Ele e de que nós estaremos prontos para fazer tudo o que Ele disser, não apenas isso,
a gente fará tudo o que for preciso para estar em comunhão com o próprio Deus, para estar na sua presença e para ver Cristo face a face. Ripship e Caspian estão juntos novamente na Viagem do Peregrino da Alvorada. É um outro livro de Nárnia. Eles estão viajando para o fim do mundo e em um determinado ponto da história parece que a tripulação não pode estar mais disposta a ir mais longe. É como se a tripulação do Peregrino da Alvorada, daquele grande navio, estivesse desistindo da viagem. E o desejo mais forte desse rato super valente é chegar ao fim do mundo para que ele possa entrar no país de Aslan, que para um bom cristão é o céu. Como a tripulação parece não querer continuar, Lúcia busca a ajuda de Ripship e faz a seguinte pergunta: você não vai dizer nada? Sussurra Lúcia. Não, porque Sua Majestade deveria esperar isso, responde Ripship com a voz que a maioria das pessoas ouviu. Meus próprios planos estão feitos. Enquanto posso, navego para o leste, no Peregrino da Alvorada. Quando ela me falha, quando a embarcação falhar, eu remo para o leste em meu bote. Quando meu bote afundar, nadarei para o leste com as minhas próprias patas. E quando eu não puder mais nadar, se eu não tiver alcançado o país de Aslan, ou disparado sobre a borda do mundo em alguma vasta catarata, afundarei com meu nariz ao nascer do sol, e Pipsik será a cabeça dos ratos falantes em Nárnia. Ele não perdia, hora nenhuma, a perspectiva de reino de Deus e da esperança de chegar no céu. Era independente do que estivesse acontecendo, meu irmão. Só existe uma diferença nessas duas histórias. Nárnia é um conto de um servo de Deus. E o livro de Neemias é um relato de uma real história em que o Senhor permitiu que estivesse registrado em seu próprio livro. Mas as duas coisas estão chegando para mim e para você e fazendo a seguinte pergunta: para onde nós temos prosseguido e pela causa de quem? E aí eu quero convidar você a ficar de pé na manhã de hoje, para que a gente possa orar e cantar e responder ao próprio Deus por que causa nós temos servido. Santo e eterno Deus, às vezes, Senhor, a gente perde o ponto da história, o fio da meada, Senhor, porque a gente não entende de maneira maior e completa o que a história da redenção quer nos trazer, Pai. Como um super trecho que a gente leu hoje, vários versículos, mas não deixa, Pai, que a gente perca de vista a perspectiva de que nós somos Teu povo, de que nós temos um Deus e de que tudo pode fazer sentido quando a gente está preso, Pai, à Tua soberania, sabendo que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, nos ajuda a fazer aquilo, Senhor, que deve ser feito, Te honrando e regozijando o Teu nome, Senhor Deus. Nos ajuda mais uma vez, Pai, a caminharmos para próximo de Ti, sem perder a perspectiva de céu, Senhor, sem perder a perspectiva de povo e de reino, sabendo que Tu és o nosso Deus, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo Te oramos, Senhor. Amém.